Povo de Deus, nesse culto nós somos convidados a contemplar o indecifrável, o mistério da Santíssima Trindade. O Deus que é um, mas são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, formando perfeita comunidade de amor. Para falar sobre a Santíssima Trindade, esse culto, vamos cantar um hino sobre a Trindade, o hino Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Nós vamos invocar a presença do nome do Senhor. Está escrito assim: os serafins diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Neste culto da Trindade, nós adoramos, nós estamos reunidos em casa e aqui, em nome de Deus, que é três pessoas numa somente. Amém. Nós vamos orar. Amado Trino Deus, quantas coisas nos são um mistério em relação ao Senhor. Mesmo sendo eterno e santo, se revelou à humanidade por meio do Filho. Agradecemos por vir ao nosso encontro a cada momento e também agora em que nos reunimos em casa neste culto. Reconhecendo a nossa condição de gente pecadora, humildemente te pedimos perdão por tudo e qualquer pecado que cometemos contra ti, as outras pessoas e a tua criação. Sopra teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 até o versículo 23. Pela infinita graça de Deus, é que a gente recebe o perdão de Deus. A gente não merece, mas o Senhor a cada manhã renova sobre nós a sua misericórdia, renova o seu amor. Então, quando a terra gira, e na medida em que a luz do sol vai tocando o nosso solo, a cada instante, o amor de Deus vai se renovando, vai se fazendo novo de novo, sempre, a cada nascer do sol, o tempo todo. Esse é o amor do nosso Deus. Assim seja. Amém. A leitura que vai servir de fundamento e de base para a nossa reflexão de hoje, a nossa mensagem, está no Salmo, no canto, o Salmo 8, que será lido pela Letícia. Salmo de Davi, ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares, ou lugar onde se pisam as uvas. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Até aqui a leitura. O que é o homem? O que é o ser humano? Essa pergunta vai guiar a gente pela mensagem, pegando pela mão e fazendo refletir. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito. Amém. Para falar do ser humano, as pessoas devem primeiro olhar para cima, olhar para o céu e contemplar o que foi criado. Lua, estrelas, toda a grandiosidade da criação. Aí nas Escrituras a gente tem a resposta da primeira pergunta: o que é o ser humano? Olhando para o céu, a gente percebe a nossa pequenez, o nosso tamanho. Ser humano é um ser mortal, que recebeu do Criador glória e honra de um rei, poder sobre a criação e domínio. Essa descrição pessoal de quem canta no Salmo, é um eco de Gênesis, um canto que coloca grande poder sobre a humanidade, mas também muita responsabilidade. E esse detalhe é pouco falado, a responsabilidade do ser humano com a criação de Deus, com a natureza e com os outros, as pessoas. Muitas vezes a ênfase vem muito forte
muito mais sobre a palavra domínio do que sobre um ser mortal. Veja que essa é a ênfase, um ser mortal. Vejam também que a ideia de domínio não é um sinônimo de abuso ou de imposição. É uma ideia de cuidado e de preservação. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, tão fortemente lembrada no dia de hoje, cuida da criação. A Trindade cuida do ser humano. E o ser humano tem a responsabilidade de dominar, cuidando das coisas que Deus fornece. Por isso é importante pensar um pouquinho mais e ir mais a fundo na pergunta: o que é o ser humano? Nós temos a ajuda de grandes pensadores para responder a essa pergunta. O filósofo Aristóteles afirma que o ser humano é o único animal que possui razão, a racionalidade. E essa razão serve para indicar o que é útil e o que é prejudicial. Portanto, também o que é justo e o que é injusto. Uma segunda determinação que tem servido também para definir o homem é a sua natureza política e sociável, já mencionada por Platão. Um ser que vive em sociedade, um ser sociável. Rousseau disse: se o ser humano é um ser racional, um animal racional, só é na medida em que toda a humanidade é racional. Ou seja, ele é humano quando ele não age como um irracional. A partir daí ele perde essa humanidade. E aqui a gente já chega mais próximo do nosso dia a dia, das coisas que a gente vê aí fora. E aqui dentro também. A irracionalidade das coisas, a maldade. Ser maldoso, cometer atos maldosos, isso nos torna menos humanos, muito mais animais. A última e a mais atualizada versão da definição do que é o homem, do que é o ser humano, vem de Cassirer, dizendo que o ser humano é um animal simbólico, ou seja, um animal que fala, um animal que cria símbolos, interpreta e repassa esses símbolos. Para resumir tudo isso, o ser humano é um ser racional, mas não somos o tempo todo assim. Ele fala, ele se expressa de alguma maneira. Ele vive em sociedade, e nessa vivência em sociedade, ele é solidário. Solidário. A solidariedade chega muito perto do que é a vontade de Deus. Se Deus é Senhor e o louvor dado a ti chega até o céu, como diz o salmista, e esse Senhor colocou na gente a coroa da criação e deu a responsabilidade de cuidar e de falar da sua palavra e da sua vontade, a gente tem que se tocar, a gente tem que se ligar, tomar consciência e perceber a nossa importância para Deus, mesmo sendo mortais. Mas somos dignos. A dignidade do ser humano que Deus coloca para nós, que Ele fala de nós. O absurdo da maldade que a gente comete nos dias de vida tem que ser repensada, tem que ser pensada, refletida e ser convertida sim. Essa semana aí que passou, o ser humano foi pesado demais. O preconceito racial estourou movimentos e fronteiras. A violência desencadeou reações. O descaso por alguém que é mais pobre do que eu, ou a vontade de puxar saco de quem tem mais posses ou poder, tudo isso foi escancarado. Quem é o ser humano? Que é um simples ser humano, diz o salmista. Se a gente olha assim, depois do que foi falado e visto,
e lido, a coisa fica feia, a coisa fica séria, e é mesmo, séria e feia. Por isso a gente tem que falar sobre as coisas, educar e ensinar. Então percebam que o que foi dito no Salmo, que o próprio Deus fala para nós, o que está escrito ali sobre a humanidade após a queda em pecado, mesmo com elogios racionais e tal, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando da lei. Por isso há o retorno ao que importa para valer. A gente volta para falar que é um simples ser humano. A gente tem que voltar os olhos para Deus e falar dele. E essa é a boa notícia, esse é o Evangelho na história humana. Quando a gente fala de Deus, um Deus homem que ensina. As pessoas olham para o céu, percebem a sua limitação, se desesperam e sofrem, causam mal a outras pessoas, xingam, corrompem, separam e matam. Já o Evangelho vivo, o Deus triuno, fala bem da gente, mesmo sem merecimento, vale lembrar. Em toda a sua grandeza, Deus fala da nossa honra, da nossa dignidade, como reis coroados, e Ele dá poder para a gente, Ele faz viver. Irmãos e irmãs, quando se fala de Deus aqui, se fala do cuidado dele com a gente, com a natureza, com a criação. Se fala da grandeza, se fala da proteção e da preocupação que Ele tem por cada um e cada uma de nós. Por isso essa mensagem que começou perguntando: quem é? Que é um simples ser humano, vai terminar louvando com as palavras finais do Salmo 8, que falam da grandiosidade do Evangelho. Ó Senhor, nosso Deus, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. Vamos falar do Deus, do Senhor, da Trindade. A gente pode falar bem dele. Bendito aquele que vem. Assim seja, assim será. Amém. Gente boa, a nossa oração geral, a gente vai fazê-la utilizando a liturgia luterana, com a liturgia e orações, lembrando aqui as pessoas que sofrem no mundo, especialmente as pessoas enlutadas. Lembrar especialmente aqui de 2 colegas de profissão nesse momento, eles descobriram há pouco tempo que estão com Covid, 2 colegas, um amigo, e está começando um processo de cuidado agora. Então orem por todos os que aí estão expostos também. Vamos orar por esses colegas também, que eles fiquem bem, se for a vontade de Deus, e que a família fique tranquila também na medida do possível. Então, vamos orar. Senhor é Deus, Senhor de toda a glória, poder, majestade e honra, nós chegamos diante do Senhor como filhos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, Criador, preservador e mantenedor da vida, obrigado porque a Tua infinita misericórdia
O Senhor providenciou o alimento, providencia o que a gente precisa para revigorar o nosso corpo, a roupa para nos vestir, a casa para quem tem um abrigo, os remédios para a nossa saúde, a escola para o ensino, o trabalho para o nosso sustento e a nossa dignidade. Salvador Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor porque em nosso lugar pagou a nossa transgressão e a nossa culpa. Mesmo que o Senhor tenha sido desprezado e rejeitado por muitos, o Senhor ainda é o fundamento da igreja e o fundamento da nossa vida. Sem a tua graça, obra e amor, nem a igreja, nem a nossa vida teriam sentido e valor. Por isso nós te pedimos que jamais permita que a gente se afaste do Senhor, muito menos que a gente firme a nossa vida e a nossa fé em outro fundamento que não seja o Senhor. Espírito Santo, nós te adoramos porque nos chama a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e nos preserva nessa fé. O Senhor mantém o conhecimento da verdade e nos faz viver de acordo com essa verdade. Renova a nossa fé pelo teu poder. Santíssimo Deus, nesses tempos em que o ódio, o egoísmo, a ganância, a violência tomam conta da vida das pessoas, nós te suplicamos a paz. Que a gente saiba se dobrar diante do Senhor e buscar a tua vontade. Nos ensina a humildade e a amar como o Senhor nos amou. Te pedimos também por aqueles que ainda não te conhecem como verdadeiro Deus, pela tua graça, que a gente possa reconhecer o Senhor como o único Deus, Criador, Salvador e Santificador. Protege aqueles que não podem se defender de maus tratos e das injustiças. Olha pelos desamparados de teto, de lar, de família e de saúde. Através de gestos caridosos dos teus filhos, nos envia e envia a eles também amparo e proteção. Continua, Senhor, nos dando o teu amor por meio da tua palavra, para sermos fortalecidos na fé em Jesus Cristo. Em nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador, a cabeça e o fundamento da igreja. Amém. Vamos orar também a oração que o nosso Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.